Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Espero que bem. Eu também estou bem, graças a Deus. Vamos começar nosso dia. Hoje a gente vai falar das notas explicativas do Evangelho de Mateus, capítulo 17. Nesse trecho, vemos a explicação da transfiguração de Jesus. 6 dias depois, ele sobe ao monte com alguns discípulos e revela a sua glória. Moisés e Elias aparecem representando a lei e os profetas, confirmando que Jesus é o cumprimento das promessas divinas. Pedro deseja permanecer naquele momento e sugere construir tendas. Então surge uma nuvem luminosa e a voz do Pai declara: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Os discípulos ficam tomados de temor e Jesus o acalma. Depois entendem também que João Batista veio no espírito de Elias, preparando o caminho. Oremos. Pai amado, abre meus ouvidos espirituais. Em meio às tantas vozes do mundo, ensina-me a escutar a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Meus amores, se vocês acham que está ficando muito repetitivo ou alguma coisa nesse sentido em relação à forma que a gente está fazendo a leitura, podem me falar, tá bom? Deixa aí a mensagem, quem está acompanhando com a gente, porque eu leio as notas explicativas, porque eu acho que ela acaba complementando, né, o que a gente faz na leitura do capítulo. Mas, se vocês acharem que é um pouco repetitivo, porque tem algumas coisas que a gente lê, é meio que falado, só de uma forma mais analítica, né, de ver, vocês me deixam aí, né, vamos só fazer como se diz, só a leitura do capítulo e dos versículos, e a gente pula as analogias, depois a gente lê em casa, para a gente se adiantar mais. Mas se não, por mim, tranquilo, tá? A gente fazer a leitura das notas explicativas. Aí eu deixo a critério de vocês, tá? Então, por mim, é indiferente, né? Trabalhar, porque eu sempre acabo lendo, eu vejo que acaba repetindo algumas coisas, mas de uma forma mais, né, analítica ali e objetiva, tá bom? Aí pelo menos a gente aí, né, acaba sempre tendo aí 2, 3 dias só nas notas explicativas, a gente consegue ir mais adiante, mas aí as notas explicativas vocês vão ler depois em casa, tá bom? Eu vou abrir o grupo do WhatsApp, mas quem tá acompanhando no Instagram e no YouTube, deixa as mensagens para mim, né, o que acha, tá bom? Fazendo o favor, porque assim eu tenho um direcionamento aí para com vocês, tá? Porque de alguma forma eu acabo lendo, então se vocês quiserem que eu grave só a leitura dos capítulos e dos versículos, aí eu faço só ela e deixo as notas explicativas para vocês fazerem em casa, tá bom? Liçãozinha de casa todo dia, tá? Vamos começar? Então, capítulo 17, 1:13, Filho amado e transfigurado. Jesus revela a sua glória divina na transfiguração, versos 1 e 8, e explica como o ministério de João Batista cumpre a profecia do retorno de Elias, verso 9 e 13. 17:1. 6 dias depois, provavelmente indique que eles ainda estavam em Cesareia de Filipe, Pedro, Tiago e João. O círculo mais próximo dos discípulos, compare 26:37, Alto Monte. A tradição da igreja identifica esse lugar como o Monte Tabor, a aproximadamente 19 quilômetros do Mar da Galileia. Mas muitos estudiosos preferem acreditar que seja o Monte Hermon, fora da Galileia e uma altura de 2.794 metros acima do nível do mar. 17:2. Foi transfigurado. A transfiguração física de Jesus foi uma lembrança da glória que ele tinha antes de se encarnar. João 1:14, 17:5, Felipe 2:6-7. E uma amostra da sua exaltação futura. 2 Pedro 1:16-18 e Apocalipse
1,16. 17,3. O aparecimento de Moisés e Elias representa a lei e os profetas, que testemunham Jesus como Moisés, aquele que cumpre o Antigo Testamento. Compare 5,17. Elias era considerado o precursor profético do Messias. Malaquias 4, 6 a 5, 4, 5 a 6 e Mateus 3, 1 a 3, 11, 7 a 10. 17,4. 3 tendas. Pedro deseja fazer algum tipo de memorial apropriado para esse glorioso acontecimento. 17,5. Nuvem luminosa. Relembra a nuvem da presença e da glória de Deus, a qual apareceu em vários momentos do Antigo Testamento. Por exemplo, em Êxodo 13, 21 a 22, 34, 5 a 7, 1 Reis 8, 10 a 13. Voz. O endosso público que Deus Pai faz de Jesus como seu Filho amado ecoa o endosso dado no seu batismo, Mateus 3,17. Jesus é o Filho encarnado de Deus, superior a Moisés e Elias. Por isso os discípulos recebem a ordem, escutem o que ele diz, a fim de entenderem seu propósito messiânico. 17,6. Tomados de grande medo. O medo era uma experiência comum para o povo do Antigo Testamento, que testemunhou a deterradora realidade da presença de Deus. Êxodo 19:16 e Deuteronômios 5:5. 17:9. Não contém a ninguém. Veja nota 8.4 e também 9.30, 12.16 e 16.20. 17.10 a 13. Elias já veio. Veja notas a Malaquias 4 a 6, Mateus 11:14. Jesus indica que o ministério de João Batista cumpriu a profecia de Malaquias. 17:13. Então, os discípulos entenderam. Entendimento é um tema-chave do Evangelho de Mateus e aparece aqui como resultado do ensino de Jesus. Compare notas em 13:51 a 52, 16:6 a 12. 17, 14 e 27. Filhos do reino. Mediante a cura e o exorcismo de um menino epilético, Jesus mostra o contraste entre a fé ineficiente e a fé eficaz. Versos 14 e 20. Jesus também ensina que sua eminente morte virá por meio de traição. Versos 22 e 23. E que a lei do Antigo Testamento não tem direito de reivindicar nada sobre ele ou sobre seus discípulos. Versos 24 e 27. E amanhã a gente termina essa leitura. Analogia. Escute a voz certa. Na vida existem muitas vozes. A voz do medo, a voz da pressa, a voz da opinião dos outros, a voz da insegurança. Pedro, diante daquele momento extraordinário, também falou impulsivamente. Mas o Pai interrompe tudo com uma direção simples e poderosa. Escutem o que ele diz. Esta frase continua viva hoje. Nem sempre precisamos de mais respostas. Às vezes precisamos apenas silenciar outras vozes para ouvir a voz certa. Quando ouvimos Jesus, a mente se alinha, o coração se acalma e o caminho clareia. Às vezes a gente fica escutando tantas bobagens, tantas coisas. Tomei água para casa da tosse e acabei engolindo. Tantas coisas que a gente escuta nas redes sociais, mas a gente esquece de escutar o único que é verdadeiro, que é Deus, que é Jesus.
A gente precisa acalmar o nosso coração, precisa limpar os nossos ouvidos para que a gente possa, assim, silenciar a nossa mente e escutar a voz certa. E para isso a gente precisa viver dia a dia, no sentido de estar presente. Deus, Ele sempre nos mostra a direção certa. E Jesus, Ele nos falava assim, orai e vigiai. Não adianta a gente querer um milagre se a gente não faz acontecer um milagre. Não adianta a gente querer uma cura se a gente não segue o direcionamento. Se a gente não segue o que é necessário. Às vezes tem coisas que precisam ser cuidadas de N formas. Como, por exemplo, às vezes uma doença precisa de remédio. Às vezes um transtorno precisa de terapias adequadas. Às vezes, algo que está dentro da gente precisa ser trabalhado de alguma forma. Então, quais vozes têm falado mais alto dentro de mim? Tenho dado espaço para ouvir a direção de Deus? Essa é a nossa reflexão do dia. Procure identificar quais são as vozes que têm falado mais alto dentro de você. Você tem dado espaço para ouvir a direção de Deus? Tem acalmado o seu coração? Tem ali ficado um minutinho com Deus no seu dia e permitido que Ele direcione seu caminho, que Ele faça a direção do seu caminho? Hoje, no exercício da fé do dia, nós vamos praticar essa escuta espiritual. Então, separe alguns minutinhos de silêncio. Pode ser depois que você ouvir essa mensagem. Sente, respire fundo e ore. Senhor, fala ao meu coração. Anote a primeira direção de paz e verdade que surgir. Nem toda voz merece espaço. A voz certa transforma tudo. Então procura ouvir de Deus um direcionamento. Permita que Ele fale ao seu coração e anote a primeira direção que Ele te der. Coloque isso nas mãos dele e ouve o que Ele está te direcionando. Como, quando e para onde Ele está te guiando. Ontem eu estava, conversando com Deus sobre todas essas situações e tal. Eu já falei que eu tô fazendo o meu jejum, de líquido, nesse Pentecoste, nesse cinquentena, indo a Pentecoste. E aí eu tive essa queda, É claro que tem a ver também, com várias outras situações, essa queda imunológica. E ontem eu estava falando com Deus. E aí ele veio assim para mim. Filha, você ainda não fez os seus exames? Era para ter feito antes de você começar o jejum. E já faz 20 dias que você tá nele e você não fez ainda. Então, é uns exames que a médica me pediu, uma bateria de exames para ver como que tá todas as minhas vitaminas, a parte imunológica. Eu falei, verdade, Deus, eu vou fazer na próxima semana. Então, às vezes, a gente está questionando Deus em alguma situação e Ele nos dá o direcionamento, mas precisamos ouvir Ele. Amém? Oremos. Senhor Deus, ajuda-nos a discernir as vozes que me cercam. Que eu escute Tua direção acima do medo, da ansiedade e da confusão. Conduz meus passos. Em nome de Jesus. Amém.
Até amanhã, meus amores. Tô em cima da hora.